Você é atleticano ou curioso do futebol? Tem dúvidas do que passou nessas finais do Atlético na cabeça dos jogadores e de toda a comissão? Assista esse vídeo até o final que você vai compreender melhor, eu te garanto. Você vai compreender melhor o que aconteceu do ponto de vista psicológico. Vem comigo. Então, pessoal, o negócio é o seguinte. Primeiro eu vou trazer uma prévia, né? O que aconteceu? Recentemente agora, esse vídeo está sendo publicado após a derrota do Atlético pelo Flamengo e também a perda do título. Então esse é o ponto final até agora então desse vídeo, certo? Hoje eu quero trazer para vocês então o ponto de vista psicológico e subjetivo também dos jogadores e de tudo o que aconteceu nesse jogo e nessa fase. Muitos torcedores do Galo vão pensar, mas espera aí, esse não era o Atlético que eu estava vendo? Não era o Atlético que eu estava assistindo? Cadê aquele Galo forte e que estava amassando e estrategicamente estava conseguindo vencer os jogos? Bom, essa é a principal dúvida e que talvez ainda não é explicado, mas eu quero trazer para vocês pontos que talvez possam dar sentido sobre isso. O Atlético vinha de um tempo para cá. Vou trazer primeiro o início da temporada. No início da temporada, o Atlético estava vivendo umas instabilidades no desempenho do time, onde o anterior treinador, Felipão, não conseguiu dar um formato agradável e de confiança. Isso foi muito visto após o Gabriel Milito chegar, quando ele percebeu que os jogadores estavam muito aquém da sua capacidade física para propor o jogo, por exemplo. A partir do Galo, quando o Gabriel Milito assume o time, o Atlético se torna campeão mineiro e ali ele tem uma grande fase, uma fase de êxito nos primeiros jogos do Brasileirão. E também na Libertadores, o Atlético foi o segundo melhor da Libertadores, atrás apenas do River Plate, que ele derrotou de forma muito estratégica e muito bem feita o seu jogo. Bom, a partir daquele momento de início de Brasileiro e de Libertadores, o Atlético viveu um time muito consistente ofensivamente, mas com o tempo ele também começou a perceber muitas vulnerabilidades defensivas. E como isso todo mundo sabe, essas situações podem gerar dúvidas, incertezas, questões de falta de confiança na cabeça do jogador. O que se passa para esse jogador, né, quando ele percebe que aquilo que está sendo proposto não está gerando resultado? Isso é comum em qualquer cargo de trabalho, gerar dúvidas mesmo sobre algo que a gente faz, mas que não gere resultado. E isso chegou ao ponto de gerar dúvida também na cabeça do próprio Milito no jogo contra o Fluminense no Mineirão, onde houve uma derrota de 2-0 devido ao seu jogo, que era de propor o jogo, mas porém as peças não estavam sendo suficientes para que isso ocorresse com êxito. Bom, após isso, o Atlético muda de jogo e passa a ter um jogo mais retroativo, e esse jogo retroativo leva o clube a conseguir resultados e muitas das vezes demonstrar um modelo de jogo consistente. Isso gerou frutos no jogo da volta, mesmo que o Galo jogando ofensivamente, o Galo também teve um bom jogo na volta contra o Fluminense na Libertadores, e também ele jogou defensivamente contra o River Plate e jogou defensivamente contra o Vasco, isso muito principalmente nos jogos fora de casa, onde, por exemplo, o Atlético perdeu, né, de 1-0 contra o Fluminense no Maracanã, mas ele também jogou de forma retroativa. Isso vai gerando uma confiança, isso vai gerando uma certeza, uma questão de, poxa, eu tô conseguindo. Os jogadores começam a entender que aquele plantel, aquele modelo de jogo está sendo algo interessante para o alcance dos objetivos da instituição. E isso foi cada vez mais clara, que o Atlético, o Clube Atlético Mineiro, estava propondo mais ter êxito nas Copas do que no Brasileiro. E obviamente, eu acho que muitos clubes talvez poderiam pensar assim,
porque o futebol brasileiro são 20 equipes para um ser campeão. E nas Copas são menos jogos, né? Então acaba que você tem que resolver em menos jogos um título. E chegando agora em outubro, a gente começa a perceber o Atlético acaba sendo vítima do calendário, do formato que a CBF vai manipulando e colocando as partidas, né? O Atlético ele joga contra o Vasco, e do Vasco ele já tem que disputar contra o River Plate o primeiro jogo e joga o segundo jogo do River Plate, e do segundo jogo do River Plate ele já joga contra o Flamengo no primeiro jogo, e do primeiro jogo do Flamengo ele já tem um jogo meio morto assim contra o Atlético Goianiense, mas ele já tem agora essa final. Então assim, é como se o jogador ele tá ali num nível de concentração muito alto, e essas concentrações que ele foi, que eu percebo que o time foi pegando, eles foram tentando manter num nível altíssimo. E quando chega o jogo contra o Flamengo, no primeiro jogo, que é o ponto onde a gente está hoje, que é onde o Atlético percebeu-se que ali abaixou um pouquinho a concentração, onde não conseguiu manter aquele foco, aquela proposta de jogo. Talvez faltou um pouquinho de consistência no modo de pensar do treinador. Acreditar que talvez ainda era o momento de manter retroativo, porque no Maracanã o Galo tentou ser ofensivo e acabou isso sendo derrotado. Então, o que mais eu percebi durante esse processo foi o seguinte: o Atlético ele estava confiante para chegar nas finais, na final da Copa do Brasil. Porém, isso gerou um certo, vamos dizer, desleixo na condução ali e na forma de levar o jogo, porque é um game e você tem que ter estratégias e ter formas mesmo de vencer o jogo. Isso é natural, isso faz parte mesmo, e o Flamengo soube lidar isso bem. Eu parabenizo o Felipe Luiz pelo seu êxito. E na volta agora, hoje, né, onde o Atlético foi derrotado e percebeu muito isso, já em virtude do jogo anterior, mas esse era o ponto que eu queria trazer para vocês. O excesso, a sequência mesmo de decisões, eu acredito que influenciou muito na mentalidade, na concentração, no foco dos jogadores. Eu acredito que isso influenciou muito. Acaba que isso, o Atlético fica um pouco refém, né, do calendário da CBF, porque é a CBF que faz isso. E acaba que o Atlético também, a gente deve parabenizar por ter chegado em 2 finais, com um time que, na minha opinião, eu que sou atleticano, percebo que existe deficiências. Eu acho que o Atlético precisa de um meio-campista, mas eu queria trazer esse ponto de vista mesmo psicológico e questões ali por trás de cada indivíduo mesmo, e que vai influenciar e que às vezes passa despercebido, mas que influenciam no resultado mesmo, que é essa questão da concentração pelo excesso ali de decisões sequenciais que foram realizadas. E você já parou para pensar nesse sentido, nesse ponto de vista, não só nos jogos do Atlético, mas como do Flamengo? Gostou? Deixe nos comentários, quero ouvir a sua opinião, quero saber o que você pensa sobre isso e se isso tem realmente uma influência no jogo, tá bom? Um abraço e bom final de semana.